Olá, eu sou a Alessandra e hoje vamos continuar com as nossas aulas de História do módulo 3 do terceiro ano. Na aula 1, nós contamos um pouquinho toda a história do capítulo e hoje, com o nosso lápis ou marca-texto, vamos marcar as partes mais importantes da apostila para o nosso estudo futuro. Então, todo mundo abrindo o capítulo 3 lá da nossa apostila. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, vivia da exploração dos engenhos de açúcar e do movimento do seu porto. Lembra que eu falei lá no capítulo 2 que a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, ela vivia basicamente da exploração do açúcar, dos engenhos e do seu porto, já que tudo que era produzido no Brasil era enviado para Portugal, pois nós éramos a colônia, aquele espaço que é explorado por outro lugar, por uma metrópole. No nosso caso, a metrópole era Portugal. E aí, na década de 1550, um grupo de jesuítas, os padres jesuítas, lembram deles que eu contei a história? Conseguiu subir a perigosa Serra do Mar, alcançando o litoral. Eles queriam o quê? Encontrar indígenas, mas não era para escravizar, não. Era para cristianizar, ensinar a fé cristã a eles. Os padres entendiam que tinham a missão de converter os índios ao cristianismo, pois assim salvariam suas almas. Lembra que eu falei que eles teriam almas a partir... eles teriam as almas salvas a partir do momento que aceitassem a fé cristã e deixassem os seus costumes, que a gente vai ver na página seguinte, de lado e começasse a seguir os costumes do cristianismo. E aí, no meio desses padres todos, tinha um padre em especial, que foi o padre José de Anchieta, que, diga-se de passagem, não era nem português, ele era espanhol. Por que ele é tão importante? Porque ele fundou uma escola, um colégio, para educar esses índios, as crianças indígenas, na fé cristã. E aí, essa escola queria mudar aqueles hábitos que eu falei. Quais eram esses hábitos, esses costumes? Aqui, era cultuar vários deuses, andar nus e terem várias esposas. Para os índios isso era muito normal, mas para os jesuítas, para os católicos, isso seria pecado. Então eles tinham que parar de seguir esses costumes e começar a seguir os costumes dos jesuítas. Só que os jesuítas também aprenderam algumas coisas com eles. Por exemplo, aqui, bater no peito ao falar com um grupo. Isso foi algo que os jesuítas não faziam e que perceberam que os índios faziam, que funcionava muito bem. E aí eles começaram a fazer. E aí, dessa pequena escola, foi surgindo uma vila, um povoado, uma vila, e depois acabou, que teve o nome de São Paulo de Piratininga, e que depois se tornou o maior município do Brasil, que é a cidade de São Paulo atualmente. E esse povoado, ele cresceu e se tornou uma vila em 1650. Só que aí ele continuou muito pobre, mesmo se tornando uma vila. E alguns moradores resolveram sair de lá e ir para o interior, tentar buscar mais riquezas, tentar procurar índios para escravizar, já que os índios da redondeza não poderiam ser escravizados, pois os jesuítas os protegiam por conta do colégio que eles ensinavam a fé cristã. E quem eram essas pessoas? Eram os bandeirantes, e suas expedições eram denominadas bandeiras. E a gente vai falar um pouquinho mais na próxima página. Na página 260, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os bandeirantes e essa exploração do interior. Vamos lá. O importante é colocar aqui, eles eram conhecidos como bandeirantes. E qual era o principal objetivo deles? Aqui, viajavam pelos sertões do Brasil escravizando índios e procurando pedras e metais preciosos, certo? Importante também dizer que em São Paulo existem muitos monumentos, muitas praças, estátuas
em homenagem aos bandeirantes. Eles sempre aparecem como heróis, mas na vida real eles não eram tão pomposos e chiques assim. Eles eram, na verdade, mamelucos, que são os mestiços, que eram filhos ou netos dos portugueses misturados com índios. E eles não andavam todos arrumados como aparece nas pinturas, nas imagens que a gente tem deles. Eles andavam descalços por longos trajetos no meio da mata. E alguns falavam a língua dos indígenas. Isso é importante, porque a gente tem uma imagem deles com uma forma completamente diferente do que eles eram na realidade. E isso a história pode fazer. A história, normalmente, quando ela é contada, é colocado nela características de quem está contando. Então, por muitos anos, as pessoas que contavam a história contavam que os bandeirantes eram essas pessoas pomposas, chiques, e na verdade eles eram seres muito mais normais do que apareciam nos livros de antigamente. Vamos continuar? Na página 262 vai falar um pouquinho de quando os bandeirantes chegam numa região repleta de ouro e pedras preciosas e dá o nome de Minas Gerais. Há cerca de 300 anos, em suas andanças pelo interior, os bandeirantes encontraram minas de ouro e de diamantes na região do atual estado de Minas Gerais. É por isso que esse estado tem esse nome. Foi por conta da quantidade de minas que tinham lá de ouro e de pedras. Vamos descobrir o que aconteceu com aquela região quando descobriram que tinha ouro lá? A descoberta do ouro atraiu gente de vários povoados e vilas do litoral e até lá de Portugal. Veio gente de Portugal para explorar o ouro aqui. E assim foram surgindo as primeiras vilas daquela região. A gente tem o exemplo de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei. Não vou marcar o nome de todas essas vilas, não, mas é importante a gente saber que todas elas surgiram por conta dessa exploração do ouro e das pedras preciosas, tá? E assim, o que é importante a gente também saber desse período? Quem é que trabalhava nas minas, Na mineração, quem trabalhava eram os escravos africanos, mas muitos trabalhadores livres foram viver nas vilas para atender às necessidades da população que trabalhava lá, né? Os sapateiros, alfaiates, costureiras, barbeiros, ferreiros, enfim, todo mundo foi para lá em busca de trabalho nessas novas vilas que estavam surgindo. No entanto, engana-se quem pensa que toda essa riqueza ficava aqui no Brasil. Não ficava, como eu já falei, assim como o açúcar que era produzido. Ele ia para onde? Ia lá para Portugal, porque tudo que era feito aqui, era enviado para Portugal, porque nós éramos colônia desse país. Vocês lembram que lá na história que eu contei na aula 1, os bandeirantes não gostaram quando as Minas Gerais começaram a ficar muito cheias de pessoas explorando, então eles resolveram dar mais um pouquinho em busca de outros lugares? Pois bem, então é isso que a gente vai ver agora. Durante o século XVIII, também foram descobertas minas de ouro nos atuais estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Muitos povoados e muitas vilas se formaram nessas localidades também. E aí, como que os bandeirantes conseguiam todos os materiais que eles precisavam para o seu dia a dia? Os recursos para poder sobreviver se lá não havia nenhum supermercado por perto. Eu contei um pouquinho sobre isso também lá na aula 1. Ou seja, as regiões mineradoras ficaram muito populosas e necessitavam de alimentos e produtos em geral, como tecidos e ferramentas. Só que isso não tinha perto deles. Então, surgiu uma nova profissão, que é a profissão de tropeiro. Vocês lembram? A solução foram os tropeiros. Eles eram comerciantes que utilizavam tropas de mulas para transportar as mercadorias que vendiam nas vilas da mineração. E aí eles levavam de tudo. Carregavam sal, farinha, azeite, açúcar, peixe seco, a carne seca, tudo seco para poder não estragar, né? Queijo, marmelada,
aguardente, sabão, tecidos, medicamentos, ferro, entre outros. E essas tropas, elas ficavam muito tempo viajando e precisavam descansar. E é sobre esse descanso, sobre esse pouso delas, que a gente vai falar na próxima página. Olha lá. Como as viagens eram muito longas e podiam demorar meses, os tropeiros escolhiam alguns pontos do trajeto para se estabelecer, descansar. E esses pontos eram chamados, os pousos. Nesses pousos, os tropeiros se encontravam, trocavam mercadorias, experiências e, além também de descansar toda a sua tropa, suas mulas. Os pousos dos tropeiros eram pontos de encontro, onde eles descansavam, se alimentavam e trocavam mercadorias e experiências entre si. E esses pousos ficaram tão importantes que muitos pousos acabaram virando povoados que cresceram, viraram vilas que cresceram e que viraram cidades. Nós temos exemplos pelo Brasil inteiro de cidades de hoje em dia grandes que se originaram com pousos. E aí temos alguns exemplos aqui, que fala Sorocaba, Castro, lá no Paraná, Viamão, no Rio Grande do Sul. Todas essas cidades, elas nasceram desses pousos que viraram feiras, viraram povoados, vilas e cidades. Vocês lembram que ao mesmo tempo em que o interior estava sendo colonizado e explorado com as minas de ouro e pedras preciosas, lá no litoral, onde tínhamos os engenhos de açúcar, surgiu um probleminha, o gado começou a destruir a plantação. Isso tudo eu contei lá na aula 1. Agora, então, vamos marcar essas questões. A pecuária também foi uma importante atividade do povoamento do interior do Brasil. Mas por que a pecuária foi para o interior? Aí agora a gente vai entender. Os engenhos de açúcar lá do Nordeste necessitavam do gado para quê? Transportar a cana, para servir de alimento, carne e leite e para a utilização do couro dele. Os animais também eram usados para movimentar os equipamentos da produção do açúcar. Eles moíam a cana através da moenda. Eles que faziam a moenda girar para amassar a cana, tirar o líquido dela e transformar em açúcar. Contudo, o gado não poderia ficar tão perto a ponto de danificar os canaviais. E aí, qual foi a solução? Lembra que eles adoravam uma cana de açúcar? Eles entravam nos canaviais para comer a cana. Então, os vaqueiros, surgiu essa profissão dos vaqueiros que tomavam conta deles. No momento, os vaqueiros só tomavam conta do gado lá no engenho. Eles tiveram uma outra função. Eles acabaram se afastando do litoral do Nordeste e se estabeleceram ao longo do Rio Francisco. Esse rio passou a ser conhecido como o Rio dos Currais. Só que isso não aconteceu só no Nordeste. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa. A região sul da colônia também foi ocupada por vaqueiros e fazendas de gado. Por que lá no Rio Grande do Sul também aconteceu isso? A região sul da colônia também foi ocupada por vaqueiros e fazendas. Pelo mesmo motivo? Não. Lá, principalmente, porque os campos lá do Rio Grande do Sul, os campos gaúchos, eles são ideais para a criação de gado, porque eles são retos, não tem não tem morro, então para criação e tem grama. Então, para a criação de gado era ótimo. E o que se produzia através da pecuária? A gente produzia, carne seca ou charque, tem um lugar que chama de charque, que era adequada ao transporte lá dos tropeiros, pois se conservava melhor do que a carne fresca. A carne seca, por ela ser envolvida no sal e colocada ao sol para secar, as bactérias não agiam muito nela, por isso a carne não apodrecia, como uma carne natural que tivesse acabado de ser cortada. Essa, em 1 dia, 2, ela apodrecia, estragava, não dava para consumir. Se ela fosse seca ao sol e ao sal, isso não acontecia. Eles produziam muita carne seca naquela época, já que a gente não tinha geladeira, não é verdade?
E assim a gente termina toda a nossa aula de história do módulo 3 do terceiro ano. Beijo!